Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo. No podcast de hoje, a gente vai começar a introduzir sobre departamento pessoal. Então, o que vem a ser a CLT? Consolidação das leis trabalhistas. São as leis que regem a relação empresa-empregado. Temos também a DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho. O que é essa delegacia? É o órgão que fiscaliza se as empresas estão cumprindo com as regulamentações da CLT. A CLT, gente, foi criada lá em 43, no governo de Getúlio Vargas, devido a grandes pressões de movimentos dos trabalhadores. Então, no processo de trabalho, a gente tem a relação empregador e empregado. O empregador é a empresa que assume os riscos da atividade econômica, admitindo, assalariando e dirigindo a prestação de serviço. Já o empregado é a pessoa física que presta serviço de natureza não eventual mediante o salário. Com relação aos trabalhadores, a gente pode ter os sindicatos. O que são os sindicatos? São trabalhadores da mesma categoria que lutam pelos seus direitos, como, por exemplo, o sindicato dos professores, dos advogados, dos bancários e etc. Nós também temos o sindicato das empresas. São empresas do mesmo segmento. É o que a gente chama de sindicato patronal. Como, por exemplo, o sindicato das empresas do grupo de supermercado. Voltando um pouquinho sobre a relação aí empregador-empregado, quando a gente tem o fim do vínculo empregatício, a gente tem a rescisão. Então, se o trabalhador se sentir injustiçado com relação à empresa, ele pode acionar a justiça e mover uma ação trabalhista contra a empresa que ele trabalhou. Quanto tempo que ele tem para poder fazer essa solicitação? 2 anos após o término do contrato, tá bom? Nessa segunda parte, a gente vai falar de admissão. O que é admissão? É o registro do empregado em uma empresa. É quando ele começa a trabalhar. Temos aqui uma lista de documentos que são pedidos para admissão, mas depende muito da empresa. Algumas pedem poucos documentos, outras pedem diversos documentos. Vou citar alguns: a carteira de trabalho, exame médico admissional, título de eleitor para os maiores de 18 anos, o certificado de reservista ou de alistamento militar para os homens entre 18 e 45 anos, certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade CPF, certidão de nascimento dos filhos, enteados ou tutelados, carteira de vacinação das crianças de até 7 anos de idade, o comprovante de frequência escolar dos filhos, entre 6 e 14 anos, e se o trabalho for de motorista, motoboy, que demanda ter habilitação, a CNH. Então, basicamente, aqui são alguns dos documentos que são pedidos na admissão. Eu falei sobre o exame médico, né? Eu botei lá exame médico admissional. Qual é a finalidade desse exame? Atestar a boa saúde do trabalhador, para saber se ele está apto realmente para trabalhar. Nós temos 5 tipos, o admissional só é um deles. O admissional ele é feito antes do trabalhador começar o trabalho. Só começa a trabalhar se o exame admissional der ok. Temos também o exame periódico, é aquele que acontece durante o trabalho. O trabalhador já é efetivo da empresa e aí a cada 1 ano, a cada 2 anos, de acordo com algumas regrinhas, o trabalhador precisa refazer o exame para saber se a saúde continua ok. Temos também o de mudança de função, que é quando o trabalhador ele é promovido para uma outra função. Temos o de retorno ao trabalho, que é quando o trabalhador fica afastado por pelo menos 30 dias por algum motivo, e aí ele retorna para o trabalho, ele precisa refazer o exame médico, e aí ele faz o de retorno ao trabalho. E nós temos o demissional, que é quando o trabalhador ele sai da empresa, ele precisa verificar se a saúde está ok, para ele poder sair, ok? Gente, com relação ao registro do funcionário, é importante enfatizar que a empresa tem 5 dias úteis para admitir um trabalhador, é o prazo máximo, tá bom? Temos também um benefício chamado PIS. O que é o PIS? É o Programa de Integração Social. É um tributo pago pelo empregador
que financia o pagamento de abonos salariais anuais, um salário mínimo para o trabalhador. Quais são os requisitos? O trabalhador precisa ter pelo menos 5 anos que está inscrito no PIS. Quem faz essa inscrição, gente, é o primeiro empregador de um funcionário. Né? Por exemplo, digamos que eu comecei a trabalhar agora, vou assinar minha carteira, o empregador vai fazer o meu registro no PIS. Ele é meu primeiro empregador, ele vai assinar minha carteira. Daqui a 5 anos, eu vou passar a ter direito a receber o abono, desde que eu tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior, devo ter recebido até 2 salários mínimos, se ultrapassar eu não tenho o direito de receber, e a empresa precisa ter registrado os dados do trabalhador na RAIS ou então no E-Social, tá bom? Então, gente, aqui foi alguns tópicos relacionados ao departamento pessoal. Curtam, comentem, se tiverem dúvidas, compartilhem, ok? Até a próxima!